Recording is on. Olá a todos, vamos para a nossa aula de neurotransmissores. Nós vamos ter uma ideia geral, né? O material escrito está muito bem detalhado, então aqui eu só coloquei alguns slides para a gente dar uma pincelada, né? Então, na aula anterior, nós falamos dos vários neurotransmissores, né? Eu disse para vocês que a gente vai dar um enfoque nos neurotransmissores de ação rápida. Então, nesse primeiro slide aqui, a gente começa falando da acetilcolina, né? Então, lembrem-se que a acetilcolina, quando ela é liberada, né, nós falamos isso também na hora de sinapse, a principal forma de retirada da acetilcolina da fenda é o que? Através da ação da enzima acetilcolinesterase. Tá? Essa enzima, ela está muito distribuída aqui nessa região, né? Nós temos, aqui não está sendo mostrado, mas nós temos muita acetilcolinesterase nas invaginações dessa membrana. E a acetilcolina, ela pode se ligar basicamente a duas classes de receptores. Os receptores nicotínicos, que são receptores ionotrópicos, lembrando que quando nós falamos em receptores ionotrópicos, a mesma estrutura é receptor e canal iônico. Ou a acetilcolina pode se ligar a receptores muscarínicos, que são metabotrópicos, né? Então, aqui a gente discriminou M1, M2, M3, M4 e M5. Alguns são excitatórios, outros são inibitórios. Então, dei uma olhada no material. Quando a acetilcolina ela é quebrada pela acetilcolinesterase, ela vai produzir colina e acetato, né? E aí essa colina ela pode ser novamente transportada para o interior do botão terminal para ser novamente sintetizada a nova acetilcolina. Aqui eu estou mostrando alguns agentes que vão interferir, né, nessa sinapse. Então, a gente tem os anticolinesterásicos, né? Aqui a gente colocou como exemplo a neostigmina, né? O anticolinesterase quer dizer que ele faz o quê? Ele inibe a acetilcolinesterase. Nós temos agentes bloqueadores não despolarizantes, ou seja, são agentes que vão impedir a acetilcolina de se ligar, né? E aí, dessa forma, impedir a sua ação. Nós temos os agentes bloqueadores despolarizantes, que são aqueles que vão atuar como acetilcolina, né? E aí vão manter essa membrana excitável, né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ver na aula de junção neuromuscular. Tá? Tem outros sítios aqui, né, onde nós temos também essa inibição. E fica mais fácil a gente entender a importância, né, de um neurotransmissor quando a gente estuda o quê? Quando a gente estuda as doenças. Então, aqui no caso, a gente está com esse esquema aqui que é muito, né, elucidativo, onde nós fazemos a comparação com o cérebro saudável e o cérebro de um paciente com Alzheimer avançado. Então, vejam como ocorre o encolhimento, né, desse cérebro. E uma característica, na verdade, dessa doença é a perda de neurônios colinérgicos no hipocampo e também no córtex frontal. Tá? Então, vejam, aqui a gente já tem uma ideia, né? E todo mundo sabe o que acontece com a pessoa que tem Alzheimer. Uma outra doença que também está relacionada à sinapse colinérgica é a miastenia gravis, né? Então, na miastenia, o que nós temos? A gente tem o sistema imune produzindo anticorpos contra receptores colinérgicos, especificamente o M2, né? São os receptores nicotínicos do tipo 2 na placa motora do músculo esquelético. Tá? Então, a característica, né, que esse paciente vai apresentar é o quê? É fraqueza do músculo esquelético. Então, o tratamento, ele inclui timectomia, que é retirada do timo, corticoides, né, anticolinesterásicos, e aqui eu acrescentei um vídeo que foi feito lá no hospital veterinário, né, quando os alunos estavam atendendo um cão com miastenia graves. Na hora que vocês puderem dar uma olhada, é interessante.
Nós temos também o botulismo, né? Então, no botulismo, essa toxina botulínica, ela vai impedir a liberação de acetilcolina, tá? Isso se deve porque a toxina botulínica, ela degrada aquelas proteínas de membrana, tanto da membrana da vesícula quanto da membrana neuronal, e aí não ocorre a interação para a liberação desse neurotransmissor. Nós temos também o que? O tétano, né? O tétano, ele é caracterizado por dor de cabeça, com espasmos, câimbras nos músculos mandibulares, né? Então, com a progressão, a gente vai observando espasmos generalizados no pescoço, braços, pernas, estômago e, né, convulsões violentas nesses pacientes. Um outro grupo de neurotransmissores de ação rápida são as aminas biogênicas ou monoaminas, né? Onde nós temos as catecolaminas, as indolaminas, como serotonina e histamina, né? E a partir de que precursor nós temos a síntese, né, dessas aminas biogênicas? Aí vai depender, né? Então, se nós estamos falando de dopamina, né, norepinefrina, epinefrina, que é a adrenalina, o precursor é a tirosina da dieta. E aí, dependendo da característica dessa célula secretora, a síntese vai parar em determinada etapa aqui. Tá bom? Os receptores dopaminérgicos são o D1 e o D2, né, onde o D1 é acoplado à proteína GS, ou seja, estimulatório, e o D2 é acoplado à proteína GI, né, que é inibitório. A principal forma, né, de finalização da ação da dopamina é a recaptação, com degradação enzimática, tanto da catecol metiltransferose ou a monoaminoxidase. E se nós formos considerar as vias, né, dopaminérgicas, a via nigrostriada é a que responde por cerca de 75% da dopamina no cérebro. Tá? E é nessa via que a gente tem a interferência e a geração da doença de Parkinson. As vias mesolímbicas, a gente tem fibras que vão se projetar para a parte do sistema límbico, principalmente o núcleo accumbens e o núcleo amigdaloide, né? E essa via está ligada ao sistema de recompensa de receptores D1. Nós temos as vias mesocorticais e o sistema túbero hipofisário, né? Ou túbero fundibular, ou infundibular, onde nessa via a gente tem o controle da secreção de prolactina, né, que é um hormônio muito importante para a fêmea que está prenha. Então, no momento em que ela não está prenha, a gente tem a inibição da secreção de prolactina através do quê? Da dopamina. Aqui nós temos uma sinapse adrenérgica, mostrando que a noradrenalina ou norepinefrina, quando liberada, ela pode se ligar aos receptores beta ou alfa na célula pós-sináptica. Nós também temos receptores alfa, 2 e também beta na célula pré-sináptica, né, levando à modulação, como a gente viu lá na sinapse. A noradrenalina ela pode ainda ser internalizada por um sistema que a gente chama de captura da 1, né? E, novamente, dentro da célula, ela pode encontrar enzima normal aqui, na célula pré-sináptica, e ser degradada, tá? E nós temos eventos, né, medicamentos, na verdade, que vão inibir essa sinapse. Então, nós temos vários medicamentos que são desenvolvidos para que a gente tenha o quê? Um aumento na ação do neurotransmissor ou uma finalização mais rápida desse neurotransmissor. Então, nós chamamos atenção aqui para os receptores alfa, né? Então, alfa 1 e alfa 2. Então, vejam que o alfa 1 ele vai ter a ativação de proteína GQ, né, com aumento de P3 e DAG, que leva ao aumento do cálcio intracelular. Já o receptor alfa-2, a gente tem o quê? A ativação da proteína GI, com inibição da adenilato ciclase,
redução do AMP cíclico e aumento da condutância ao potássio. Então, quando nós falamos de aumento da condutância ao potássio, nós estamos o quê? Pensando de onde o potássio vai passar, de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Né? Então, como nós temos falado desde o início, ele está mais concentrado dentro da célula. Se eu tenho um aumento da condutância, quer dizer que ele começa a sair mais dessa célula. Então, principais formas de eliminação da noradrenalina, claro, a recaptação é o principal, né? E ela vai ser degradada enzimaticamente pela monoaminoxidase, né? Ou a catecol-metiltransferase. Então, nós temos outras vias noradrenérgicas que estão relacionadas, né, à atenção, vigília, estresse, o ritmo cerebral, o humor, né, o ciclo sono-vigília, a gente vai ter uma aula de ciclo sono-vigília, ativação do sistema nervoso simpático, nós também vamos ter uma aula específica de sistema nervoso autônomo, né, no segundo módulo. Já a serotonina, né, ela foi inicialmente identificada no sangue, né? Ela é encontrada principalmente na RAF, lá no tronco encefálico, e ela envia projeções para diversos neurônios, né, serotoninérgicos, envia projeções para diversas áreas cerebrais. É um neurotransmissor que está envolvido no controle da ingestão de alimento, agressão, humor, sono, aprendizagem, memória, comportamento, função cardiovascular, regulação endócrina, apetite por sódio, depressão. Então, vejam a importância, né, de uma compreensão maior desses neurotransmissores. A serotonina, ela já é sintetizada a partir do precursor, né, o aminoácido triptofano, tá? E aí nós temos as enzimas envolvidas e o produto final, né, que é a nossa serotonina. Ela também, a principal forma de finalização de sua ação é a recaptação, com posterior degradação enzimática pela CONT ou pela MAL. Com relação aos seus receptores, vários receptores de serotonina já foram descritos, né? Está em torno de 15 subtipos conhecidos, e o evento que a gente pode ter são eventos pós-sinápticos ou pré-sinápticos, que podem ser tanto excitatórios quanto inibitórios. Nós temos as drogas psicotrópicas, né, que alteram a transmissão monoaminérgica. Então, esse efeito do neurotransmissor pode ser alterado em qualquer fase da neurotransmissão, tá? Então, a ação do neurotransmissor nos receptores pós-sinápticos vai depender do tempo e da quantidade de neurotransmissor disponível na fenda. Então, esses medicamentos que são desenvolvidos, eles vão interferir principalmente, né, no tempo que esse neurotransmissor fica disponível ali e também na sua liberação. Aqui eu chamei a atenção para a alteração na transmissão serotoninérgica, então depois vocês olhem, né? A gente tem inibição da recaptação da serotonina, então é um mecanismo de ação da fluoxetina, da sertralina, né? Nós temos estimulação dos receptores pós-sinápticos, com agonistas parciais, como a droga LSD. Então, vários medicamentos, a partir do momento que você entende o funcionamento da sinapse, vários medicamentos vão sendo desenvolvidos para o quê? Para interferir nessa sinapse, para que a gente possa alcançar, né, os eventos, os efeitos que a gente precisa para o tratamento das doenças nos pacientes. Então, outras drogas que atuam na sinapse adrenérgica são a cocaína e a anfetamina, né? Elas podem atuar de formas distintas, né? No caso, a cocaína vai bloquear a recaptação do neurotransmissor, enquanto a anfetamina, ela causa a inversão da direção dos transportadores dos neurotransmissores, e elas vão interferir tanto em sinapses
dopaminérgicas, quanto noradrenérgicas, quanto serotoninérgicas. Tá? E essas duas drogas, elas apresentam potencial de abuso, né? Uma vez que a gente tem grupos de neurônios do locus ceruleus na ponte e projeções para o núcleo accumbens, que estão relacionados ao sistema de recompensa. Aí a gente colocou aqui justamente, né, esses efeitos. Então, cocaína e anfetamina são drogas que produzem dependência, ativam vias de recompensa dopaminérgicas mesolímbicas, e a gente tem o aumento da dopamina com a ativação dos sistemas de prazer do próprio corpo via núcleo accumbens. Temos outras drogas, né, psicotrópicas, principalmente os alucinógenos, né, a gente colocou aqui alguns. Anfetamina, eu coloquei novamente outros efeitos dela, né? Então, ela induz liberação de dopamina, ela bloqueia a mal, então a gente tem mais neurotransmissor disponível para ser liberado, né? E ela bloqueia a recaptação, facilitando com que esse neurotransmissor fique mais tempo na fenda sináptica, né? Pode aumentar a disponibilidade tanto de noradrenalina quanto de serotonina. Então, nós temos ainda as aminas sintratomiméticas de ação indireta, né, que a gente chama atenção para a tiramina. Né? A tiramina, ela está presente em alguns tipos de queijos, né? Ela é degradada pela mal do intestino. Então, quando nós administramos medicamentos inibidores da mal, né, ocorre internalização em vesículas pelo VMAT em troca de noradrenalina. E aí, o que acontece? A gente tem um aumento súbito e perigoso da pressão arterial. Então, as pessoas que fazem uso de medicamentos inibidores da mal têm que ter muito cuidado com a sua alimentação, tá? Devido à ação, principalmente, dessas aminas de ação indireta. Com relação aos aminoácidos neurotransmissores, nós temos o glutamato, tá? Que é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Vejam aqui que nessa síntese desses aminoácidos, as vias, elas se comunicam. Vejam que a mesma via, né, vai produzir glutamato, GABA, aspartato e glicina. Tá? Então, vai depender do tipo de enzima acionada. Eliminação e metabolismo do glutamato, né? Então, esse glutamato, ele pode ser transportado de volta para os neurônios ou ser captado pelos astrócitos. Então, quando é captado pelo astrócito, esse glutamato é convertido em glutamina, e essa glutamina, ela escapa do astrócito e volta novamente para o neurônio, para o quê? Para que seja sintetizado novo neurotransmissor glutamato. Esse glutamato, ele pode se ligar aos receptores ionotrópicos AMPA, NMDA e kainato. Então, a gente chamou atenção aqui, né, para o NMDA, por quê? Porque ele tem algumas características que tornam importante o melhor entendimento. Então, esse receptor NMDA é bloqueado pelo magnésio. Tá? Então, para que a gente tenha a saída desse magnésio, a gente precisa o quê? Que haja uma despolarização da membrana. Então, vejam que na célula em repouso, cerca de menos 80 milivolts, o magnésio está bloqueando esse canal. Quando ocorre essa despolarização, né, que a célula passa a ficar menos negativa, esse magnésio ele sai do canal. E aí nós temos a passagem de diferentes íons. Então, a gente tem o influxo de cálcio e sódio e o efluxo de potássio. Sendo que o maior transporte, né, a maior passagem aqui seria de cálcio. Então, uma outra característica desse receptor é a necessidade da presença de glicina, né, para que ele permita a passagem do glutamato. Já o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório, né, ele pode ser sintetizado a partir do glutamato. Ele pode atuar em receptores, tanto GABA-A quanto GABA-B. Vejam que o receptor GABA-A é ionotrópico, né?
permitindo, então, quando acionado, a passagem do cloreto. Então, lembrando, o cloreto está mais concentrado no meio extracelular, então ele tende a entrar. E o GABA-B, que também é inibitório, mas é metabotrópico, está acoplado, né, à proteína G. Então, aqui nós chamamos atenção para algumas drogas, né, que vão interferir principalmente na abertura do canal, chamando atenção para os benzodiazepínicos, que aumentam a frequência de abertura desse canal. Os barbitúricos aumentam o tempo de abertura, né, e o álcool potencializa os efeitos do GABA, né, a curto prazo. Tá? A longo prazo vão causar down regulation. Então, a gente vai ver muito bem aqui, né, a ação do álcool no receptor GABA. Então, vejam que num primeiro momento, aqui é sem álcool, né, numa situação aguda, a gente tem a potencialização, então a gente tem um maior influxo de cloreto, e já na administração crônica, a gente tem a tolerância, então dá um regulation dos receptores. Aí é nesse momento que as pessoas que fazem ingestão de álcool, elas passam a ingerir mais para ter os mesmos efeitos que tinham no início. E vocês já devem ter ouvido falar, né, que algumas pessoas, quando param de ingerir álcool, né, que entram para os alcoólicos anônimos, eles apresentam crises convulsivas em alguns casos. E por que isso? Né? Porque essas pessoas que fazem o consumo crônico de álcool, elas vão ter um aumento de receptores glutamatérgicos no hipocampo, que é uma região envolvida com memória, né, e também envolvida com crises convulsivas. E aí o que acontece? Quando esse indivíduo entra em abstinência alcoólica, os receptores de glutamato, que estavam habituados com a presença contínua do álcool, né, inibindo, ficam hiperativos. E aí a gente pode ter o desencadeamento de crises convulsivas e acidentes vasculares cerebrais. A glicina é um outro neurotransmissor inibitório, né? Ele é o principal neurotransmissor inibitório da medula espinhal, né? E vai estar envolvido no controle de neurônios motores, principalmente os neurônios extensores. Aqui a gente chamando a atenção, né, do efeito da glicina nas células de Henschel, né, onde a gente tem a liberação da glicina por interneurônios inibitórios, chamados células de Henschel, né? Está mostrando aqui em azulzinho, que limita a ativação desses neurônios motores e possibilitam o relaxamento muscular. Então, quando você administra a estricnina, né, aquele veneno que a gente usa para matar rato, ele é um antagonista da glicina. Então, ele vai se ligar a seu receptor, né, e vai o quê? Impedir que a glicina atue, causando hiperestabilidade no neurônio e convulsão e morte. A toxina tetânica também, que ela vai atuar nesse neurotransmissor, né? Nesse neurônio glicинérgico. Vai impedir a liberação de glicina, causando também, né, uma hiperestimulação. Por hoje é só.